Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez conversando com meu amigo Ferrão, discutindo as questões relacionadas à nossa cidade, relacionada à qualidade de vida de Cubatão e de que forma nós podemos contribuir através das críticas para que as coisas melhorem, para que as coisas andem na cidade de Cubatão, não é, Ferrão? Você, como morador de tantos anos no Jardim Casqueiro e principalmente como um industriário que durante décadas militou dentro da nossa gloriosa siderúrgica de Cubatão, você que tem uma experiência tão grande nessa parte de manutenção, de experiência administrativa, você vai poder nos dar umas informações que são de extrema importância para os nossos munícipes. Ferrão, é um prazer estar com você mais uma vez, Ferrão. Olá, doutor, o prazer é todo meu. Novamente, a gente poder discutir itens importantes aí para a cidade. Falaste da então COSIPA, né? Que eu até me emociono falar da COSIPA. E é bom falar dos tempos áureos, que a gente acaba lembrando até dos jogos das indústrias, os JOIs, né? E por falando em jogos, é verdade, por falar em jogos, no tocante esporte, a gente tem alguns itens a se lamentar, tá? Esporte, por exemplo, o senhor soube que houve os jogos regionais em São Caetano do Sul e Cubatão perdeu a vez de participar? Isso é bastante grave, porque se o atual governo perde essa oportunidade, o que acontece com os atletas da cidade, os atletas amadores? É lamentável que ele perca essa oportunidade de expressar, né, o seu talento, e acaba acontecendo o quê? Uma evasão, né? O atleta acaba procurando uma cidade para representar. Então a gente lamenta isso, porque o slogan da campanha do atual chefe do executivo era transparência. E até agora não explicou para o povo o motivo de Cubatão não ter participado dos Jogos Regionais de São Caetano. Não sei se o senhor tomou conhecimento disso. Aliás, pelo segundo ano seguido. Não foi a primeira vez, é o segundo ano. Mais um ano ele já vai poder pedir música, né? Na Globo Lixo. Lamentavelmente, não existe um interesse com o esporte. Haja visto o estado que se encontra o nosso centro poliesportivo, total abandono. Como é que você vai poder ter atletas de alto rendimento na cidade se você não tem na cidade a oportunidade de ter um espaço para que esses atletas possam exercitar o seu esporte? Como é que, se você não tem uma bolsa atleta que seja adequada, e uma preocupação com a alimentação, uma alimentação com os equipamentos que esses atletas precisam usar e devem usar, como é que você vai desenvolver o esporte e resgatar o protagonismo que a cidade de Cubatão já teve na área esportiva, né? Na área do handebol, na área do futebol, do futsal, de várias atividades esportivas que Cubatão já foi uma referência a nível estadual, a nível até mesmo nacional, projetando o nome da nossa cidade de uma forma bastante interessante, e não através dessas denúncias que ultimamente temos recebido do Executivo, que lamentavelmente nos levam às páginas, mas nas páginas policiais. Lamentavelmente. Eu diria até que a oportunidade que teve, parabéns pelo bate-papo que teve com o Roberto Dick, e foi muito importante até as palavras bem colocadas por ele. Agora a gente perde a oportunidade de reformar o polo esportivo Roberto Dick. Mas, lamentavelmente, a gente vê que o gasto desnecessário com o pier, vamos entrar nesse quesito, a revitalização da beira-mar se faz necessário? Sim. Praça? Sim. O que a gente vê de problema é que se a cidade tivesse bem azeitada, tudo funcionando bem, a saúde, a educação, a segurança pública, se tivesse tudo funcionando bem, poderia pensar num pier, numa questão até de entretenimento e lazer. Mas não é o caso. A cidade está carente aí das pastas principais, principalmente saúde, segurança e educação. Então, o gasto desnecessário, ao meu ver, com o pier, você reformava o polo esportivo, o Romerão, o Armando Cunha, que é o centro esportivo aqui, do Casqueiro, enfim, usava devidamente o dinheiro público na área do esporte. Então, o pier se faz necessário numa cidade que ela é plenamente turística, pesqueira,
onde você tem vida na água, onde o pescador vai usufruir aquilo também. Então, não numa cidade onde você começou pelo fim. Porque primeiro você tinha que fazer o desassoreamento do rio, a limpeza do rio, dar vida na água. Onde cabe um pier? Numa cidade pesqueira, como Mongaguá, São Sebastião, São Vicente. Agora, o pier, no meu entendimento, foi um gasto público desnecessário que você deixou de desenvolver os equipamentos públicos na área de esporte. É verdade. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia desse fato. Não é verdade? Uma analogia com administrar a nossa casa. Antes da gente comprar ou fazer uma reforma, um supérfluo na casa, é preciso que a gente tenha o nosso plano de saúde kit, né? Nós precisamos ter o nosso plano de saúde na nossa casa, para poder, de repente, pensar no supérfluo. A gente precisa ter as grades nas janelas para nos proteger. A gente precisa ter a nossa despensa cheia, para aí, depois de você suprir as necessidades básicas da nossa casa, você poder partir para o supérfluo, comprar um jogo novo, um jogo para diversão, ou comprar uma televisão de 60, 70 polegadas. O que você está falando é exatamente isso. Administrar uma cidade é como administrar a sua casa. Você tem que estabelecer prioridades. E a prioridade na cidade, como você bem disse, no primeiro lugar é a saúde dos seus munícipes. Está lamentavelmente esquecida. Em segundo lugar, é a educação, onde se entendam professores estimulados, uma condição de trabalho adequada dentro das escolas, as escolas humanizadas com um espaço físico que seja adequado para que os estudantes tenham o máximo aproveitamento, sem sombra de dúvida. A gente precisa ter também segurança na cidade, a gente precisa ter acessibilidade. Lamentavelmente, as calçadas da cidade não permitem que os idosos possam transitar com segurança, não é verdade? Que as pessoas portadoras de deficiência possam ter o seu ir e vir garantido na cidade. É triste isso. No entanto, ao invés de priorizar essas áreas que são vitais para a cidadania do nosso município de Cubatão, priorizou-se fazer um grande elefante branco, né? Lembrando de um elefante branco que tinha na saída da cidade de Santos, que fizeram durante anos um viaduto que não servia para nada. É a mesma coisa. Não se está priorizando as necessidades do munícipe e da cidade. E sim, na verdade, Ferrão, obras midiáticas, para chamar a atenção no apagar das luzes de um governo falido, de um governo fracassado, de um governo inoperante, tá? Como se ele tivesse feito grandes obras na nossa cidade. Na verdade, o atual mandatário, junto com toda a sua Câmara, que autorizou todas essas obras na nossa cidade, eles obraram em erro ao tomar essas decisões equivocadas, esquecendo da necessidade da população. Se ouvissem o grito da população por melhorias da cidade, certamente gastariam esses mais de 100 milhões de reais nessa obra, tá, midiática, e outras que iriam resolver, sem dúvida, as prioridades que o município apresenta. Concordo plenamente com a sua fala, Ferrão. É isso aí, falaste muito bem. Inclusive, é muita coincidência, no último ano, coincidindo aí com o ano de eleição, Cubatão se transformar num canteiro de obras, visto que a boa parte das praças quebradas ao mesmo tempo para a obra. Vou citar aqui algumas delas na lembrança. Tinha uma ali no Parque São Luís, a Putiarello, a Praça Gervásio Bonavides ali, próximo ali ao Márcio da Costela, a Praça Olímpio, lá no final do Casqueiro, ficou muito tempo durante a obra danificada, sem uso público, agora que liberou. A praça mais conhecida, Frei Damião, conhecida como Guadalajara, né? Ali na Martins Fontes, todas ao mesmo tempo. Quer dizer, tem frente de trabalho para tudo? É interessante, né? No ano de eleição, ter frente de trabalho para outro. Sem contar que a praça ali da Miguel Couto,
o anexo dela, inclusive, a Praça Getúlio Vargas, um dos mais importantes presidentes da República, recebeu ali o nome, tem um busto ali do Getúlio Vargas, que estava ali jogado ao chão, no meio ali da sucata. É um distrato, né? Então, é muita coincidência virar um canteiro de obras ao mesmo tempo no ano de eleição. E isso aí, espero que não engane o povo, né? Espero que não engane o povo. Vamos torcer para que não. Essa estratégia, eu creio, Ferrão, seja para mostrar que se está fazendo alguma coisa. E, lamentavelmente, ao fazer essas obras de uma forma assodada, eles não só não têm mão de obra suficiente para levar a termo todas essas obras, mas eu acho que o maior pecado dessa administração é não ter fiscalização sobre a qualidade da obra que está sendo realizada. Não raras vezes as obras acabaram de ser feitas, como, por exemplo, na Praça Independência, e eles fizeram primeiro a calçada e depois fizeram concreto lá dentro e entraram com o caminhão. Logo, acabaram rachando todo aquele concreto feito, que certamente não teve o devido tratamento na sua base, com ferro, com tudo que seria necessário para suportar o peso que acabou adentrando naquele local. Então, falta, em primeiro lugar, falta um planejamento, um acompanhamento e, principalmente, uma fiscalização da qualidade da obra. As coisas são feitas ao Deus dará. Não existe a preocupação com a coisa pública, com o dinheiro público. O dinheiro é da viúva, os recursos são do cofre da viúva. Então, dessa forma, não existe preocupação e a gente acaba tendo obras de péssima qualidade. Não resta a menor dúvida. Bom, a gente só lamenta, né? A gente tem mais é que lamentar. Só aí a gente espera que entre um próximo gestor aí, o que a gente aguarda é que tenha pelo menos, a gente acabou de discutir aí, a questão de planejamento, né? É gestão, falaste muito bem. Agora, tem um item também que tá chamando a atenção aí, principalmente de munícipes que tiveram uma certa dificuldade de resolver sua situação com relação a uma nova arrecadação feita aí pelo atual mandatário, que é a taxa de lixo. Isso é um item que, no meu entendimento, foi uma lambança, viu? Só para a gente ter noção do que aconteceu na ocasião, que foi em 2022, o prefeito deve ter acordado 3 da manhã e falou assim, pô, que tipo de maldade que eu vou pensar hoje? Ele deve ter pensado nisso. Porque como é que os seus antecessores conseguiam pagar a taxa de coleta de lixo? Né? Tinha receita para isso? Mas não, mais uma arrecadação. E como é que ele pensou nisso? Aí eu digo que ele foi mal assessorado, porque os assessores dele deveriam orientar melhor, porque uma taxa de lixo, você poderia fazer uma pesquisa socioeconômica, era um modelo para você criar uma taxa simbólica, é outro modelo, mas não do formato que foi. E o formato que foi, que no meu entendimento foi um formato bastante equivocado e ingrato para as pessoas pagar, por isso que deu toda uma revolução popular aí, né? Foi impopular essa taxa, que gerou os carnês aí, que deu aquela confusão toda. Como é que foi medido? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma senhora aqui vizinha, que ela foi casada, teve 4 filhos, e o marido fez uma casa consideravelmente, né, média para grande. Os filhos se casaram, ela ficou viúva, ela está sozinha na casa até hoje. Como é que foi medido isso? Eu vou pegar pelo IPTU, pela metragem quadrada da edificação, eu tenho um entendimento, chefe executivo, que é uma grande geradora de lixo. Na verdade, não é. A casa que tinha 6, 7 pessoas, hoje tem 1, 2. Então, como é que gera um lixo grande? Não, mas você não pode medir que essa taxa de lixo seja cobrada através da metragem quadrada da edificação. O que aconteceu? Foi criado os carnês para cobrar, houve um manifesto popular bastante grande, onde tiveram que retroagir. Então, no momento em que teve que retroagir, é muito pior, né? Porque foi feito aí um vídeo, através do seu secretário, de que desconsiderasse os carnês. Foi a pedido dos vereadores. Claro que não foi a pedido dos vereadores. Foi porque houve um manifesto popular a respeito. O senhor soube disso? Soube, de fato. De fato, eu tenho a impressão que o atual mandatário
nessa sanha arrecadatória que se iniciou com a taxa de iluminação, que nós já comentamos aqui nesse canal, que deu sequência com o aumento dos tributos, do IPTU, da planta genérica do município e do custo para o profissional liberal e para o empresário que gera emprego na cidade, que tiveram todos os seus encargos aumentados na cidade. Hoje em dia, para você manter uma empresa aberta em Cubatão, gerando arrecadação no município, nós tivemos nos últimos 3, 4 anos um aumento expressivo nos valores cobrados dos empresários, que passaram, inclusive, por um período difícil durante essa questão da pandemia, né? E não houve, por parte do Executivo, qualquer sensibilidade na manutenção de empregos e da manutenção das empresas da cidade que geram tributos para a nossa cidade. Então, esse atual mandatário, que lamentavelmente contribuiu para que tivéssemos todos os problemas, quantas lojas fechadas na cidade, quantos estabelecimentos se foram daqui da nossa cidade, eu acho que ele está contribuindo, eu acho que o atual mandatário, na verdade, está concorrendo com o Haddad. Só o Haddad para criar taxa, imposto, tributo, e esse atual mandatário. Eu acho que os dois têm a mesma escola, frequentaram a mesma escola e estão, sem sombra de dúvida, onerando bastante os moradores e empresários da nossa cidade. É lamentável. Eu acho que a cidade de Cubatão não precisaria criar a taxa da iluminação, não tem necessidade. Ela sempre arcou com esse tributo, com o IPTU que a gente paga, né? Com o recolhimento também do IPVA que a gente paga no município, que lamentavelmente as ruas estão todas esburacadas, né? Mal conservadas, o trânsito da cidade é caótico, não existe sistema de câmera que nos dê segurança, roubo de carros aqui na cidade, de bicicletas, de motos, é um absurdo, a segurança não existe, só mais taxa. Vamos ver agora qual que ele vai tentar criar. Mas, graças a Deus, Ferrão, está chegando no fim dessa gestão. Nossa, parece uma eternidade, mas está chegando no fim. Oxalá, né? Oxalá que ele esteja já fazendo as suas maletas e indo embora da cidade para sempre. Com certeza, né? Com certeza. Ele já saiu do bairro que ele morava, já foi para uma outra, já fez um upgrade de moradia, né? A primeira coisa que eles fazem, e se intitulam para entrar no cargo como morador de uma comunidade, é mudar, né? Fazer um upgrade. E aí acabou mudando para o Casqueiro, com um belo apartamento, né? Ele revitalizou em frente da casa dele, sabe lá com que interesse, né? De revitalizar aquela região para valorizar o seu imóvel, e deixou o resto da cidade à míngua. Haja visto, do lado da Anchieta para cá, é uma outra Cubatão. Existe a Cubatão Nobre, né? Existe o Jardim Europa de Cubatão, que é da Anchieta, para o lado do Casqueiro, um bairro que é muito lembrado, que sofre uma série de intervenções do poder público. Existe aqui, né, do lado nosso, do lado onde eu estou localizado, nesse momento, falando com todos, que é o bairro Esquecido, né? Vamos dizer que lá é Dubai, aqui é o Egito, comparando com o Oriente Médio, né? Então, é lamentável. Eu acho que o prefeito tem que ouvir a população, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, atender às necessidades básicas da população. Não pode priorizar um lugar em detrimento de outro. É triste, né? Veja como está o nosso centro degradado. Por outro lado, o nosso Casqueiro pujante, por conta dos investimentos dele. Esqueceram da gente, né? Você não acha? É verdade. A Avenida 9 de Abril, ela é cinzenta. Ela é feia, ela não tem atrativo, ela não tem a beleza de uma avenida principal, Jardim Costa Silva, Jardim São Francisco, deixa a desejar realmente. E voltando Agora, pior do que não ter, Ferrão, mas pior do que não ter um atrativo, um visual bonito, como a Avenida Brasil é bonita, como a Praça da Independência é bonita, né? Naturalmente. Pior do que isso, eu acho, são as enchentes que sofre a Vila São José, a Vila Nova e tantos outros bairros da cidade, Ilha Caraguatá. Quer dizer, será que ele não se preocupa com a infraestrutura da cidade?
tá? Um dos prefeitos, apesar de eu ser de formação e de concepção conservadora e de direita, eu tenho que me curvar a um gestor que já teve na Baixada Santista, que não foi reconhecido como um bom gestor, né? E que era de um partido de esquerda, mas que ele tinha a visão humanizada, porque ele era médico. Então, Ferrão, em Santos teve um prefeito que não foi reconhecido pela população e que, a meu ver, fez uma grande obra na cidade. Chamava-se Davi Capistrano. Davi Capistrano, ao invés de embelezar a praia, o jardim da praia, iluminação na praia, e etc., os bairros mais nobres da cidade, ao contrário, ele tratou de fazer uma infraestrutura na cidade, na zona noroeste, nos bairros dos morros, nos bairros mais que precisavam da intervenção do poder público na cidade, através de saneamento básico, água, esgoto, investindo dessa forma em saúde também. O que falta aqui na cidade é um investimento maciço em saúde, tá? Em saúde e infraestrutura, através da canalização, dos córregos que são necessários, evitando-se os alagamentos, onde você tem a possibilidade de contrair uma leptospirose, por exemplo, e as doenças de veiculação hídrica também, uma preocupação também com a dengue, através do tratamento do esgoto a céu aberto, como, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ver ali na Vila Natal, um absurdo. Ao invés de investir nessas áreas que são prioritárias, investe-se, como você bem falou no início da sua fala, investe-se, na verdade, num pier. E as crianças com doenças, as doenças de dengue, por exemplo, pela água, estão esquecidas. Então, o Davi Capistrano, ele investiu, sim, em saneamento básico, em canalização. Mas eu gostaria de citar um fato interessante, que nós temos um alento muito próximo a ser realizado, que o nosso atual governador, Tarcísio, ele fez um ato muito interessante. Através da privatização da Sabesp, que aconteceu agora, ele promoveu um trabalho de zerar até o ano, se não me falha a memória, de 2029, com a falta de saneamento básico e água encanada em 95% dos municípios do estado de São Paulo. Então, eu acredito que, através de uma boa interlocução com o governador Tarcísio, a gente consiga resolver isso, já que o atual mandatário nada fez. Vamos chamar o governador Tarcísio para fazer uma intervenção, através da Sabesp, nesses locais que carecem de uma atenção de infraestrutura. Na verdade, o nosso governador é um grande visionário, né? Voltando à lambança da taxa de lixo, que foi uma arrecadação, que eu havia comentado, no qual um dos secretários dele fez aquele vídeo, um dos vereadores estava com aquela cara de pastel. O senhor já comeu aquele pastel na estrada que fica 3 dias ali ali na prateleira? Todos os vereadores cabisbaixos, chateados com a situação, porque ficaram tudo com uma saia justa danada. Então, o que o prefeito fez? Voltou para a Câmara com um novo cálculo, talvez um novo cálculo tão menos ingrato. Mas, para isso, foi uma inverdade aquele vídeo feito pelo secretário, dizendo que era para desconsiderar o carnê. O que é desconsiderar? Não ter mais valor. Na verdade, isso não aconteceu. Foi criada uma lei, eu vou ler aqui o número da lei, Lei Complementar de número 126, de 21 de dezembro de 2022. O artigo 1º diz que disciplina a remissão da taxa de coleta de lixo de resíduos sólidos do exercício de 2022. O artigo 2º diz: ficam remidos créditos tributários referentes à taxa de coleta de resíduo sólido do exercício de 2022, desde que o interessado, que é o munícipe, realize a declaração de atualização cadastral. Ou seja, houve uma forçação de barra para que fizesse a remissão. Deu um prazo, é verdade, para que todos tivessem feito isso via online, não presencial. Então, aquele velhinho, aquele senhorzinho, aquela senhora que tem uma certa dificuldade de internet, não mexe no computador, que não são poucos, acabaram não fazendo ou dependendo de pessoas. Só eu fiz com umas 15 pessoas.
a vizinha aqui, o senhorzinho ali, a vovozinha. Para quê? Para que deixasse de pagar essa taxa indevida, que foi criada através do carnê de forma errônea. Então, o que o prefeito deveria ter feito? Ele ter dado baixa nesses carnês, não ter colocado essa responsabilidade para o munícipe. O que aconteceu? Uma boa parte fez a remissão, né, para deixar de ter esse valor. Uma parte não. Foi para a dívida ativa, o pessoal está... Uns não estão nem sabendo que estão devendo ainda, que acabou não fazendo, via online, esse preenchimento, e outros fizeram. Então, lamentavelmente, ficou na mão de cada munícipe corrigir um erro. Acabou feito um recálculo, que colocou no IPTU do ano seguinte, lá numa letra bem minúscula, que é a taxa de recolhimento da taxa de lixo, ou seja, uma nova arrecadação. Lamentavelmente, quem sofre com isso é o povo. E espero que o povo não esqueça desses atos, né? Sempre o povo é penalizado. Essa sanha arrecadatória da administração para poder contratar dezenas de cargos comissionados para trabalharem politicamente, para tentar fazer a eleição do seu sucessor, onera demais toda a população da cidade, que não vê, mesmo com uma arrecadação enorme que a cidade tem, essa arrecadação revertida em serviços públicos, em políticas públicas que garantam o bem-estar da população. Então, cria-se taxas e mais taxas e mais taxas, para quê? Contratar cargos comissionados, subsecretários de pastas do próprio executivo, cargos comissionados, os mais diversos, todos com um único objetivo: político. Não existe no município a meritocracia, o reconhecimento da competência das pessoas. Existe, sim, o cartãozinho do vereador ou do prefeito, que, através de seus correligionários, acaba beneficiando aqueles que vão poder trabalhar para ele. É lamentável que, no ano de 2024, ainda exista isso. Não existe uma sensibilidade em relação às necessidades da população. Hoje, a cidade de Cubatão não garante o acesso às políticas públicas sem que não haja a intervenção de um ente político, o que é muito triste. E tudo isso tem que acabar. Tem que acabar com essa velha política, tem que acabar com esse esquema de troca que existe na cidade. O PAT está a serviço de todo mundo, não está a serviço dos políticos. Todos têm o mesmo direito, mediante a sua competência. Isso é que falta na cidade. E, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Além de algumas pessoas não terem tido oportunidade de fazer esse recadastramento, não só por não conhecer informática, mas principalmente também porque não ficou claro, não houve uma divulgação para toda a população dessa possibilidade de recálculo. Muitas pessoas sequer souberam que houve essa lei, que ela foi desconsiderada e que está pagando a conta, né? É triste fazer isso. Eu acho que não é uma política fiscal justa para o município de Cubatão. Aliás, nunca houve, né? Mas se o senhor pegar o vídeo do secretário de Finanças, que ele colocou isso em público, eu posso enviar novamente, ele diz em palavras bem claras que era para desconsiderar, né? E no parágrafo único dessa lei complementar, que eu vou ler aqui, ó, em caso de não cumprimento da solicitação da remissão do lançamento da taxa de coleta de lixos e resíduos sólidos do exercício 2022, permanecerá acrescido de juros, correção e multa de mora, conforme a lei municipal. O seu Francisco, que é um vizinho meu, falou assim para mim semana passada: Ferrão, apareceu uma dívida aqui para mim de R$780. O senhor pode ver para mim o que é isso? Eu peguei e fui ver. Eu falei: seu Francisco, isso é a questão da taxa de lixo 2022, que não deveria ter sido cobrada, porque ela não foi dada baixa lá no sistema da prefeitura. Então, o seu Francisco foi penalizado. Ele falou: e agora, o que eu tenho que fazer? Eu falei: se o senhor não pagar, vai para a dívida ativa. Então, eu acho que isso é uma baita de uma sacanagem que foi feito, que a gente não protegeu o munícipe. Bastava o chefe do executivo criar um sistema, voltou para a Câmara, tinha que desconsiderar o carnê como um todo, não do jeito que o secretário falou. Desconsiderem, porque isso não vai ter valor.
Na verdade, teve. Porque quem não deu baixa lá, não solicitou a remissão, foi o caso do seu Francisco, e de muitos, vai ter que pagar. Coitado, está se virando lá, junto com os filhos, lá, juntar umas moedinhas para pagar esse imposto, que no entendimento nosso, é indevido. É indevido, porque se foi dado baixa... Com certeza. Com certeza. E a outra pauta mesmo, Ferrão, qual era mesmo? Era sobre a taxa de lixo, nós discutimos bem, sobre o esporte, né, que foi, o senhor está de parabéns aí, que eu acho que foi um bate-papo bastante interessante lá com o professor Roberto Dick, no qual a gente está perdendo, né, a gente está perdendo aí o celeiro de atleta, até porque o equipamento público na área de esporte está degradado, e a gente perde a oportunidade de voltar a ser o celeiro de atletas que era no passado, né. Os jogos que acabaram não acontecendo em São Caetano do Sul, quer dizer, aconteceram os jogos, Cubatão é que não teve a sua permanência garantida, por alguma questão aí que a gente está esperando aí do chefe do executivo, qual foi o real motivo, né, de Cubatão não participar, e eu conheço atletas, inclusive tem um na família, que estava bastante esperançoso, animado, para defender a bandeira de Cubatão, e isso não aconteceu. E outros que eu conheço também, que falaram assim, ó, eu vou tentar migrar para outra cidade, pelo menos outra cidade que for representar, eu vou ter a oportunidade de desenvolver o meu talento. Lamentavelmente é isso. É uma pena, né? É uma pena que isso aconteça, né? É uma pena que a gente esteja nessa situação degradada do esporte e falta de incentivo, falta de... Porque, veja, o esporte, na verdade, é um instrumento de transformação da sociedade, assim como a cultura, assim como a educação. Através do esporte, você pode mudar a realidade das crianças. Através do esporte nas escolas, que foi uma das coisas que o professor Roberto Dick deixou muito claro, né? É um instrumento de renovação. Quantas pessoas mudaram a sua vida por ter uma habilidade numa determinada prática esportiva, ou menos, mesmo que não se destaquem, eles criam uma disciplina. E a obrigação da prefeitura é estimular o esporte, o lazer, estimular a cultura, estimular a educação do povo, né? Só através da educação, do esporte, da cultura, que a gente pode realmente mudar essa desigualdade social que tem na cidade de Cubatão, onde tem um orçamento enorme, muitos ganham muito pouco e poucos ganham muito. É triste, é lamentável. O chefe do executivo, principalmente as pastas de cultura, turismo e esporte, isso não deveria ficar na mão de emenda parlamentar impositiva. Que essa imposição nem sempre é colocada a prioridade. Eu tenho colegas aqui do bairro que eles têm participado de provas de pedestrianismo, que ele coloca o seguinte, olha, é de baixa qualidade o troféu, vem locutor de outra cidade para ganhar o dinheiro aqui para fazer a locução da prova. Então, uma emenda dessa de 300 mil reais, às vezes nem sempre é usado devidamente o recurso. Pô, por será que a gente não tem um locutor da cidade para ele fazer a locução da prova? Será que o troféu que é colocado para os participantes não poderia ser de melhor qualidade? Será que esses 300 mil está sendo devidamente bem colocado com a nutrição lá, com o alimento, com a fruta, com a locução, com a qualidade do troféu? Então, até isso a gente perde, né? Porque não pode um vereador usar essa emenda nem sempre colocando como a prioridade devida que a cidade precisa, e sem a gestão do chefe do executivo, né? Porque quem tem que medir a necessidade é o chefe do executivo. Vamos dizer aqui do turismo. Cubatão era para ter certidões em dia, para ser reconhecido como estância balneária. Pô, se eu não cuido, se eu não cuido do Parque Cotia-Pará, do Parque Minas, do Parque Perequê, né, para deixar a cidade reconhecida nessa parte aí de meio ambiente e turismo, como é que eu vou fazer um pier? Eu estou indo na contramão. O senhor não concorda? É verdade, é verdade. Concordo plenamente. É lamentável, né? Todo esse desmando que existe em Cubatão.
E em relação a essas questões de emendas impositivas, eu acho lamentável que aconteça ainda tudo isso. Por quê? Eu imagino que o esporte, a cultura e o lazer devam ser políticas públicas, ou seja, quem tem que bancar tudo é o poder público, quem tem que ter o cronograma de tudo isso é o poder público. Nós não podemos depender de emendas parlamentares, emendas impositivas, para poder fazer uma competição. Tem que fazer parte do calendário da cidade. Várias outras cidades têm esse tipo de tratativa, onde atrai-se turistas, e Cubatão tem uma vocação para esporte, por exemplo, esportes radicais, caiaque, por exemplo, o próprio skate aqui na nossa cidade, mas tinha que ser uma política pública continuada. A partir do momento que você tem uma política através de emendas parlamentares, você não garante a continuidade. A partir do momento que você tem um trabalho, como um trabalho do Tocando em Frente, que é espetacular, como sendo dependente de emendas parlamentares, emendas impositivas, você não garante a continuidade e faz com que haja uma dependência dos vereadores e passa a ter um viés político. Isso tem que ser uma política do governo. O governo tem que manter. O que vier a mais de emenda parlamentar, ótimo, ótimo, vai ser bem aproveitado, vai ser botado um chantilly em cima do evento. Mas a administração tem que ter uma preocupação, primeiro, com os campeonatos interescolares, como uma forma de filtrar os alunos que têm uma maior vocação para um determinado esporte, mas de uma forma continuada, não tem que depender de nada. Depois, estabelecer uma competição entre os bairros, entre os times dos bairros, de futebol, de karatê, de uma série de coisas aqui da cidade. O que vier a mais é lucro, mas o município vai ter um calendário para isso. As escolinhas de futebol, as escolinhas de handebol, como já teve no passado, de karatê, de tantos outros esportes aqui na cidade, tem que ser uma política pública, não dependendo de emenda de vereador. O que se quiser fazer a mais, o vereador quer fazer uma intervenção na piscina, uma intervenção no poliesportivo, melhorando o acesso, melhorando qualquer coisa, ótimo. O vereador quer comprar equipamentos mais sofisticados para o pessoal do pedestrianismo, equipamentos melhores, excelente. Mas o poder público, o arroz com feijão, o básico para a continuidade dos eventos, ele tem que fornecer. E não esquecer também que não é só você ter nas escolas que recuperar os próprios das escolas para que dentro da escola tenha esporte, recuperar, como você bem disse, o Armando Cunha, o Romeirão e também o poliesportivo da cidade, que estão num estado lamentável, sem sombra de dúvida, tem que ser melhorado. Nós temos que pensar no atleta de alto rendimento, que precisa de uma bolsa, que precisa de uma alimentação adequada, que precisa de ter um suporte de fisioterapia, um suporte médico, de nutrição, que precisa ter uma ajuda para poder fazer as viagens, representando o município e trazendo medalhas e levando o nome do município aos píncaros de uma forma absolutamente adequada, que é levando o nome de uma forma correta, como uma cidade que se preocupa com o esporte, e não através de outras formas menos nobres, né, que a nossa cidade tem sido divulgada pelo Brasil afora. Eu costumo dizer que a cidade de Cubatão evoluiu uns 20 anos, e vai dar trabalho para a gente voltar à normalidade, viu? Falaste dos jogos colegiais, que beleza que era, né? Era uma sinergia entre a SEDUC e a SEMES, a Secretaria de Educação e de Esporte. E eles organizavam, né? Os próprios profissionais da área de educação física, eram os árbitros, não tinha custo, os equipamentos públicos da área de esporte funcionavam, tinha transporte para o Casqueiro ir até Cubatão tal, enfim, e os jogos eram realizados, né? Existia aquela rivalidade sadia, e dali você já sabia, né? Conseguiria identificar um talento na área no vôlei, no basquete, etc. Então, lamentavelmente, a gente foi perdendo tudo. É uma questão de... É uma tendência que a gente vê só de perder as coisas, né? Perder as coisas de qualidade que tínhamos, né? Na parte da cultura,
as bandas de fanfarra, os torneios, os coral da terceira idade, foi só perdendo, só depende de emenda com esse viés político aí, para fazer depois um curral eleitoreiro. É uma pena que trabalhe dessa forma, porque aí a gestão do chefe executivo fica a desejar, né? Na área da outra perda, vamos falar de perda, que a gente tem que mencionar, que é tudo que a gente vai ter que resgatar novamente. Esse circuito de águas mansas aqui do Casqueiro tinha aqueles torneios de caiaques, né? E vinha gente de São Paulo, de outras cidades, movimentava a economia, perdemos também. Lamentavelmente, ali tinha Veleiro também, lembra do peixinho, que era um de vela? Exato. Então são perdas irreparáveis, né, doutor? Verdade.